Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa análise que propõe uma ideia bem forte. A de que a atual política externa de Donald Trump seria, na verdade, uma grande contra-revolução contra a esquerda em nível global. É uma tese ousada e os exemplos, como vamos ver, são bem específicos. Então, a pergunta que norteia toda essa nossa conversa é exatamente essa. Será que a gente está mesmo testemunhando uma reorganização geopolítica tão profunda assim? Uma verdadeira contra-revolução? É isso que o material que a gente está analisando hoje argumenta. Ok, vamos direto ao argumento central, que vem de um artigo do Roberto Mota. A ideia aqui não é que as ações do Trump são só mudanças políticas passageiras, sabe? A tese é de que se trata de uma mudança estrutural mesmo, com o objetivo claro de confrontar o que a fonte chama de movimento marxista mundial. E para sustentar essa tese, a análise foca em três pontos bem específicos e historicamente super complexos: Cuba, Venezuela e Irã. Bora dar uma olhada em cada um desses casos. Começando por Cuba. A gente sabe que a relação com os Estados Unidos é um impasse que já dura há mais de 60 anos. Mas o que a fonte argumenta é que a abordagem de agora é diferente, porque ela parece mirar na raiz, na origem de todo esse conflito. E olha que interessante, a negociação agora vai direto na ferida, na origem de tudo. O conflito começou lá atrás, quando propriedades americanas foram nacionalizadas sem o que os Estados Unidos consideraram uma compensação justa. Enquanto outros países até aceitaram acordos na época, os Estados Unidos não aceitaram, porque o volume de investimentos que eles tinham na ilha era gigantesco. O fato de que as negociações de hoje focam exatamente nessas compensações é visto pela fonte como um passo-chave para finalmente destravar o problema original. Agora vamos para a Venezuela, um caso que, segundo essa análise, já estaria no estágio um pouco mais avançado. E o foco aqui não é só político não, é principalmente na estrutura militar do país. A fonte aponta para movimentos muito concretos dentro das Forças Armadas da Venezuela. A saída do Padrino Lopes e de toda uma geração de generais que eram leais ao Maduro é interpretada não como uma coincidência, mas sim como parte de um processo, um desmantelamento da estrutura de poder que sustenta o regime atual. E agora, o caso mais complexo de todos, o Irã. Depois da morte do Ayatollah, a fonte descreve um cenário de vácuo de poder, sabe? Com várias facções ali disputando o controle. E é nesse ambiente caótico que uma negociação bem sigilosa estaria acontecendo. Dá uma olhada nos detalhes do que seria esse acordo secreto. A proposta, segundo os relatos, é bem radical. O Irã pararia completamente de enriquecer urânio em seu território. Acabaria. Em troca, os Estados Unidos forneceriam o combustível já enriquecido pronto para ser usado nas usinas de energia e ainda apoiariam uma facção específica, a do Galibaf, para assumir o poder. Claro, com a condição de libertar prisioneiros políticos e dar um fim às políticas fundamentalistas. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: a fonte argumenta que essa estratégia é um desvio total das tentativas anteriores. Em vez de negociar com o regime como um bloco só, a tática seria identificar e negociar direto com uma facção interna, apostando que, com o apoio de fora, ela conseguiria se sobrepor às outras e, assim, mudar o rumo do país. Mas calma que a análise não para por aí. Ela faz duas ressalvas que são importantíssimas. E a primeira é que nada disso seria possível sem um fator externo que mudou todo o tabuleiro. A lógica apresentada é bem direta. A Rússia, que historicamente sempre foi uma grande patrocinadora de Cuba, Venezuela e Irã, está com seus recursos militares e financeiros totalmente amarrados na Ucrânia. Esse enfraquecimento cria uma janela de oportunidade única, porque a Rússia simplesmente não tem como interferir para apoiar seus aliados como fazia antes. E esse slide aqui ilustra o argumento de um jeito brilhante, usando o exemplo da Venezuela. A tentativa de apoiar o Juan Guaidó lá no primeiro mandato do Trump não deu certo, em grande parte porque a Rússia interveio diretamente, chegando a enviar tropas. Agora, o cenário é outro. Sem essa capacidade russa de projetar poder, as negociações avançam de uma forma completamente diferente. E essa citação da fonte resume a conclusão de uma forma muito poderosa. A análise atribui essa abertura estratégica para as negociações, não só à diplomacia de Trump, mas, fundamentalmente, à resistência da Ucrânia, que teria, na prática, neutralizado o principal padrinho desses regimes. Agora, a segunda grande ressalva da análise é um alerta sobre o futuro. A ideia aqui é que essa batalha ideológica não está acabando, mas sim se transformando. A previsão aqui é que, ao perder poder no Estado e perder visibilidade, o movimento não vai simplesmente sumir. Pelo contrário, ele pode se adaptar, passar a operar de uma forma mais clandestina, mais subterrânea. E isso, segundo a fonte, poderia torná-lo até mais perigoso, justamente por ser menos previsível. Mas por que essa persistência toda?
A análise argumenta que a ideologia sobreviveu a outros colapsos, como o da União Soviética, porque as raízes dela não são só geopolíticas. A fonte afirma que ela se alimenta de um sentimento humano muito fundamental e constante, que é a inveja, e que por isso sempre vai encontrar um jeito de se manifestar. E a gente termina com a provocação final levantada pela fonte. Se essas mudanças todas de fato empurrarem o movimento para a clandestinidade, isso significa sua derrota? Ou será que ele pode se reorganizar e ressurgir ainda mais forte no futuro? É uma questão fundamental para a gente pensar. Valeu por acompanhar essa análise.